Bom, meus irmãos, continuamos falando sobre a cultura do reino de Deus. Já enfatizei um pouquinho a lei do Senhor que foi dada a Moisés no livro de Êxodo, e esta lei nos é desvendada, nos é revelada de forma mais contundente através de Jesus. Todo reino tem um código de leis, tem uma maneira ou determinadas maneiras de agir, de pensar, de se mover. O reino de Deus não é diferente, ele tem um código de leis, que nós chamamos de a lei, a palavra do Senhor. E Jesus materializa esta lei e vai além. Ele revela os segredos, as intenções do nosso coração. Ele joga luz nas nossas motivações, não apenas no que a gente faz. Como, por exemplo, a lei diz que não se deve adulterar, é pecado. Mas Jesus disse que não é apenas o ato do adultério, mas a intenção do adultério no coração. Quem tem essa intenção, para Deus, já adulterou. Pecou igualmente aquele que praticou. Então, esta é a revelação da lei através de Jesus. E o resumo da lei, nós já sabemos, a lei de Deus se resume no amor. No amor. O amor é o ar que se respira no reino de Deus. E este amor, como diz a palavra, amar a Deus acima de tudo, né? Acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, e ao próximo como a nós mesmos. Quem ama, cumpre a lei. Porque quem ama se santifica, quem ama obedece. Então, automaticamente, quem ama cumpre a lei. E muito interessante a gente pensar novamente, voltando aqui para o Sermão do Monte, né? Que nos fala Mateus, Lucas também fala sobre isto. A Bíblia diz que Jesus subiu neste monte e assentou-se. Para os povos da antiguidade, quando um mestre se assentava, isso queria dizer o seguinte: olha, eu vou falar algo muito importante para vocês. Então, eu vou me assentar, não se apressem, assentem vocês também, assentem-se e vamos discutir um assunto que é de grande relevância. Por isso, o Senhor, a Bíblia registra, né? Mateus registra que Jesus assentou-se para falar com seus discípulos e com aqueles outros que estavam ali ouvindo Jesus falar. E ali Jesus expressa no Sermão do Monte, que toma vários capítulos no Novo Testamento, Jesus expressa a realidade, a cultura, o ambiente do reino de Deus, o modo de fazer as coisas, né? Mateus 5 fala o seguinte, Mateus 5, versículo 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí começa a descrever as bem-aventuranças. A primeira palavra, a primeira bem-aventurança que Jesus traz ali é a de pobres de espírito, que diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito. Algumas Bíblias dizem pobres de espírito, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, por muito tempo na minha vida eu ficava encafifada com esse versículo. Pobres de espírito não é uma coisa assim, não me parece interessante, não me parece uma coisa que eu almejo. Pobre de espírito. O que Jesus está falando com isso? Quer dizer com isso, né? Alguém que é destituído de conhecimento, de interesse de conhecer a Deus, de conhecer a lei, de conhecer a palavra, não me parece ser isto, porque não combina com Jesus falar isto. E ao longo da vida da gente vamos compreendendo o que seria pobre de espírito e por que Jesus colocou esta palavra como a primeira das bem-aventuranças.
Meus irmãos, este é o primeiro degrau. Este é o primeiro patamar no reino dos céus. É a primeira coisa. Por quê? Sem este ingrediente, sem esta característica, nós não alcançamos nenhuma outra. A gente não segue, a gente não vai adiante. Esta é a base do reino de Deus. O que seria pobre de espírito? Seria nós, ou é, né? Seria, não, é. Nós reconhecermos a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa pobreza mesmo, porque a queda nos empobreceu. E deixados por nós mesmos, somos paupérrimos, pobre e necessitada. A palavra do Senhor fala no Salmo 40, no versículo 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O salmista, ele reconhecia a sua pobreza, a sua carência, a sua necessidade. E eu digo para vocês, do fundo do coração, quanto mais eu caminho, quanto mais eu amadureço, quanto mais eu cresço, quanto mais eu aprendo do Senhor, mais eu percebo a minha carência, a minha pobreza, a minha necessidade. Mais eu reconheço que de fato eu não sei. E é bom quando a gente chega nesse ponto da vida da gente, porque aí este é o primeiro patamar de crescimento no reino de Deus. O primeiro patamar, digamos assim, o primeiro patamar em amadurecimento. Enquanto a gente não chega neste ponto, a gente não amadureceu, a gente não iniciou o processo de crescimento. Meus irmãos, eu não estou falando de reconhecer aqui, no nosso cognitivo, de que, de fato, eu sou necessitado, de fato, eu sou pobre, de fato, eu preciso de Deus. Quase que todo crente reconhece isto, mas é chegar diante do Senhor, de nós mesmos, do meu irmão, e reconhecer o quanto que eu preciso aprender. E, em geral, o Senhor nos ensina através do outro, né? Seria ótimo que Deus nos ensinasse enviando um anjo, né? Ou o próprio Cristo falando em sonhos para nós. Tem algumas seitas por aí, né? Tem até uma Bíblia que foi escrita por alguém que diz que teve a revelação de um anjo chamado Moroni, e esse anjo citou para ele todas as palavras da Bíblia que ele escreveu. É uma determinada seita. Os muçulmanos também dizem que a Bíblia foi não a Bíblia, mas o Corão foi dado a Muhammad através de um anjo, através de uma revelação divina. Desconfie disso, porque o modo de agir no reino de Deus é o Senhor usando pessoas na nossa vida. O Senhor nos talhando, nos esculpindo a imagem e semelhança de Cristo. Como? Através dos nossos irmãos queridos. Algumas vezes nem tão queridos assim, nem tão chegados assim, mas Deus usa o irmão de perto, o irmão mais de longe, né? Para nos ensinar, especialmente os mais de perto, né? Que tocam mais nosso coração. Então, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer dizer o seguinte, se eu não sou pobre de espírito, então, o reino dos céus, eu não pertenço ao reino dos céus. Tá entendendo? O contrário também é verdadeiro, né? O contrário é verdadeiro. E Jesus continuou ensinando através de parábolas de sabedoria, né? Aqui não é uma parábola, mas uma fala de sabedoria, um mestre do Oriente, né? Ensinando aos seus discípulos.
E mais embaixo um pouquinho, ele fala o seguinte, no mesmo texto, no capítulo seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem, eu também já meditei, já parei para pensar muito nesse texto, porque eu não sou uma pessoa que choro muito. Isso é personalidade, né? Não é certo e nem errado. E porque os que choram, aqui fala que serão consolados. Não está dizendo de qualquer pessoa que chora. Ah, chorei de tristeza, chorei de raiva, chorei de emoção. Não é disso que a Bíblia está falando. Mas aqueles que choram, porque sentem pelo Espírito Santo de Deus, são sensíveis ao coração de Deus e sabem como o Senhor Jesus deseja que todos sejam salvos, que todos o conheçam. A própria Bíblia fala que Jesus, quando estava diante de Jerusalém, ele chorou, né? E falou: Jerusalém, Jerusalém, eu quis te agasalhar como a galinha agasalha os seus pintinhos, mas você não quis, né? Estou parafraseando. Mas o Senhor chorou sobre Jerusalém. Meus irmãos, nós temos que aprender a chorar pelas pessoas, chorar pelas almas, chorar por nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, e também chorar pelo nosso país, pelos jovens do nosso país, por aqueles que estão passando lutas terríveis. Nós chorar, gente, não é necessariamente que eu tenho que chorar e derramar lágrimas, não, tá? Tem gente que faz isso na maior facilidade e nem por isso está quebrantado. Mas é chorar no sentido de ter o coração quebrantado, de ter o coração sensível, de sentir como Jesus sente, de ser tocado pela situação das pessoas que sofrem, como Jesus é tocado. As pessoas que estão doentes, as pessoas que estão precisando de consolo, as que estão passando necessidades, enfim, chorar pelo ser humano. Chorar, porque aí sim nós seremos consolados. Como que nós seremos consolados? Porque quando nós choramos por alguém, nós clamamos por essa pessoa ao Senhor. E aí o Espírito Santo, ele vai iniciar um processo de quebrantamento na vida daquela pessoa, até levá-la a Jesus Cristo, apresentá-la a Jesus Cristo. E aí sim nós seremos consolados, porque nossas orações serão respondidas, porque não são orações egoístas, não são orações que estão visando a nós mesmos, nossas necessidades, nosso clamor individual, mas estamos olhando para o outro. E esse tipo de clamor, esse tipo de coração sensível, só quem é guiado pelo Espírito Santo que chora esse choro. É o choro do Espírito Santo de Deus. É Deus chorando através de nós, por causa de um mundo perdido, por causa de um mundo tão distante dele. Esse choro tem consolo. Para esse choro tem consolo. A Bíblia também fala sobre os mansos, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Interessante. Que contraste, que contraste. Na época de Jesus, quando ele falou isso, lembra que os judeus estavam sendo, eles eram dominados pelos romanos. E como é que se possuía a terra? Como que os romanos possuíram as terras dos judeus, dos israelitas? Através de conquista, armas, domínio, violência. Assim que era dessa forma que as pessoas conquistavam e herdavam terra, ganhavam terra ou tomavam terra, na verdade, né? Não era uma herança, era uma tomada, era um domínio. E aí Jesus fala: não, não é bem assim não. São os mansos que herdarão a terra, não são os violentos, não são os conquistadores, não são os romanos.
mas sim aqueles que são mansos de coração, tem a mansidão de Cristo no coração. E quando fala manso, não quer dizer, não está falando de personalidade. Tem pessoas que são doces, assim, a personalidade, né, são suaves. Que bom, né? Eu não sou muito assim, não. Até me esforço um pouquinho, mas não sou muito. É, e aí eu pensava assim, mas será que eu tenho mansidão ou não tenho mansidão? Mas veja, Jesus era manso e ele ficou bem irado com aqueles que estavam vendendo, fazendo da casa dele, do templo, né? Da casa de Deus, uma casa de comércio. Ele não ficou feliz, não, ele ficou bem irado com aquilo. A Bíblia fala também que Moisés foi um homem muito manso. E nós vemos em alguns momentos que Moisés, ele ficou bem furioso. Mas a diferença é que tanto Moisés quanto Jesus, quando eles ficaram irados, furiosos, não foi por eles, não foi por nada que eles mesmos, assim, não foi porque alguém ofendeu ou tirou um direito deles ou fez algo contra eles. Não, a ira, a fúria era porque havia sido tirado o direito de uma outra pessoa de conhecer a Deus. É o direito do pobre, da viúva, do órfão. É o direito deles de conhecer a Deus, de se aproximar do Senhor. E aí sim, Jesus ficou irado, Moisés ficou irado e nós também podemos ficar irados. Tanto que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não está falando da ira a respeito de mim mesmo, ira porque um direito meu foi tomado. Não devemos nos irar por isso, não. Devemos exercer a mansidão. Mas quando é o direito de outro, nós temos que ser voz para aquele outro que não tem voz. Nós temos que nos levantar em favor do fraco e do oprimido, porque o direito deles está sendo tirado. Como agora, por exemplo, eles querem de todo jeito passar leis que permitam o aborto. As trevas aqui no Brasil, não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas eu falando do Brasil, vira e mexe, eles voltam no mesmo ponto, voltam no mesmo assunto. Não, mas tem que abortar. Não, tem que abortar. Estão tirando o direito de um ser humano que não tem voz, que não pode falar por si próprio, né? Ou uma criança mesmo, quando tira direitos de uma criança, direitos que o próprio Deus deu, quando ameaçam as nossas crianças, os nossos pobres e necessitados, né? Nós precisamos, como igreja, nos levantar e gritar. E aí, doa quem doer. Se não gostar, não gostou. Se ficar com raiva de mim, ficou. Se vai me prender, prendeu, fazer o quê? Mas nós temos que nos levantar. Isso não quer dizer que não sejamos mansos. No entanto, a mansidão de Cristo deve operar em nós, especialmente quando se trata de nós mesmos, né? Dos nossos direitos que a gente deve aprender ao longo da nossa vida a entregar os nossos direitos para Deus. Os nossos direitos pertencem a Deus e não a nós mesmos. É Ele que vai lutar por nós. Ele que vai lutar pelos nossos direitos e não eu não preciso ficar lutando, né? E a Bíblia também fala, logo a seguir, Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mais ou menos a continuação. Observe que Jesus está dando continuo. O assunto é meio que um só, sabe? É a cultura do reino, é o código de leis do reino de Deus. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, porque eles têm fome e sede da justiça de Deus. Não é a justiça do homem, a justiça do homem é falha, é como trapos de imundície, mas a justiça do próprio Deus. Então, eles serão saciados, porque um dia a justiça de Deus operará aqui na terra de forma total e absoluta. Enquanto esse dia não chega, que é a volta dele, nós, como igreja, precisamos exercer justiça no nosso pedaço.
onde nossa mão alcança, onde nós podemos tocar, onde nós podemos influenciar, o que é possível a nós. Nós precisamos exercer justiça. E as bem-aventuranças de Jesus continuam. Eu não vou mencionar todas elas, eu queria citar apenas algumas para encorajar você a lê-las, meditar sobre elas, entendendo que ali sim há um código de ação. As pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas agem desta forma. Os filhos de Deus, os cidadãos dos céus, agem desta forma. Por quê? Porque o próprio Cristo age dessa forma. O próprio Deus age desta forma. Todos os seres que pertencem ao reino de Deus, anjo, arcanjo, querubim, serafim e todos que a gente nem sabe, mas todos que são parte do reino de Deus, eles agem desta forma. E aí, logo a seguir, depois das bem-aventuranças que Jesus vai mencionando, ainda no capítulo 5, nos versículos 13 e 14, ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ele fala um pouquinho mais, mas eu vou ler só até aí, né? E é interessante, a gente já ouviu, eu tenho certeza, eu já ouvi você também, muitas mensagens sobre este texto, como nós devemos ser sal e luz. Ele tá aqui no final das bem-aventuranças, mostrando que quando nós agimos, né, segundo as bem-aventuranças, quando nós somos mansos, quando nós somos pobres de espírito, quando nós buscamos a justiça, temos fome e sede de justiça, aí sim nós seremos como o sal, nós seremos como a luz, né? A luz do mundo. Interessante que Jesus disse que num determinado momento ele falou que ele era a luz do mundo. E depois em outro momento ele fala que nós somos a luz do mundo. Porque Jesus subiu, deixou o Espírito Santo aqui conosco, em nós, para que nós representássemos esta luz. E aí a gente vê também lá em Lucas 14, 34 e 35, falando sobre o sal. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra. No original fala solo, é o solo, né? A palavra que eles usam para solo. Não presta mais para o solo, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que em vários momentos, né, Lucas completa Mateus. Lucas dá uns detalhes que Mateus não dá pra gente. Então a gente precisa, por isso que é importante conhecer, buscar a palavra, ler num evangelho, ler no outro, né? E complementando aquilo para trazer revelação pra gente, né? Nosso entendimento. Sal, nós já ouvimos muito em várias mensagens, né? Que ele serve para dar sabor, ele serve para preservar, e é verdade. Mas Jesus estava falando um pouco mais do que isto. E Lucas nos dá essa revelação, esse quadro, né? O sal, naquela época, era costume ali no Oriente Médio, né? Os povos que viviam em torno do mar Morto, Mar Salgado, eles levavam porções daquele sal para suas casas, né? E usavam para adubar as plantas. Como assim? Não é que eles jogassem sal nas plantas, não. Mas o sal do Mar Morto, não sei se você sabe ou não, ele tem muitos minerais, muitos tipos de sais diferentes. É tanto que se usa muito para fazer produtos de beleza, né? Para pele. É interessante, gente. Eu mergulhei lá no Mar Morto, fiquei lá de molho. Quando a gente sai, você passa a mão assim na sua pele, é lisinho, parece que você passou um creme hidratante
hidratante, uma coisa, porque tem muitos benefícios para a nossa pele, por conta do tanto de sais minerais que tem ali naquele sal. Não é só o sódio, não. Uma coisa que tem, alguns dos minerais que tem lá é o potássio, tem muito potássio, nitrogênio, fósforo, magnésio, etc, etc. Se você, não sei se você gosta de planta ou não, né? Eu gosto. De vez em quando eu tô buscando aprender alguma coisa sobre plantação. E uma das coisas que a gente não pode deixar nosso solo desprovido é o potássio, o nitrogênio, o fósforo, a gente não pode deixar. Porque serve para um vai atuar nas raízes, outro vai atuar nas folhas, outro vai atuar nos frutos. E naquela época, o que eles faziam? Por isso que Lucas fala aqui, né, que o sal, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para o solo e nem para o monte de estrume. O que eles faziam? Quando eles iam defecar, né? As pessoas não tinham banheiros sanitários como nós temos hoje, a gente sabe disso. Então era do lado de fora, lá num canto do quintal deles, né? Então, em cima daquele estrume, quando a Bíblia fala aqui, né? Não serve nem para o monte de estrume, é esse estrume humano mesmo. Porque era o costume, depois de defecar, eles tinham um vasilhame com sal ali do lado, eles pegavam um punhado daquele sal e jogavam em cima das suas fezes. Aquele sal, ele iria impedir que houvesse uma proliferação de bactérias, de verminoses, de coisas ruins, para não contaminar. Em outras palavras, o sal, ele servia como um desinfetante e aí ele servia também como adubo, que os minerais do sal, eles iriam depois para as plantas, para a plantação deles. Então, por isso que Lucas fala que o sal, se ele não for, o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, se ele se tornar sem propósito, sem sabor, sem minerais, se ele se tornar um sal imprestável, ele não vai servir nem para jogar no monte de estrume, ele não vai servir para adubar. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que nós somos este sal. É nosso papel aqui na terra fertilizar, desinfetar, ou seja, impedir que a terra seja contaminada. Um pouco de sal vai impedir que a nossa terra seja contaminada, que o mal se alastre. E vai proporcionar o quê? Adubo, fertilizante para o crescimento da lavoura do Senhor, né? Da seara do Senhor. Este é o nosso papel. E a Bíblia fala sobre luz também, né? Que nós somos a luz do mundo. A palavra usada lá no grego é a palavra da onde vem foto, né? Com PH, e fósforo, com PH. Então, da onde vem foto e fósforo, ou seja, luz, né? Essa palavra está dizendo o quê? Que nós somos a luz do mundo, para iluminar, para ser farol, tudo que você já ouviu em outras mensagens. Mas também está dizendo que nós somos o quê? A foto de Cristo. Nós refletimos Jesus, nós revelamos a verdade, nós expomos as trevas. Este é o nosso papel. Esta é a cultura do reino de Deus. Este é o código de leis. Não leis assim para nos impor. Você tem que agir assim. Não. Se Deus nos obriga a fazer alguma coisa, Ele não obriga. Mas se Ele precisasse nos obrigar, então já seria inútil, porque tem que ser por amor. Tem que ser por amar o reino, por amar o Senhor deste reino. E aí eu deixo uma pergunta para você e para mim. Nós estamos revelando a verdade, expondo as trevas ao nosso redor? Nós estamos funcionando como adubo, como fertilizante na seara do Senhor? E estamos servindo para matar as bactérias nocivas, para impedir que o mundo apodreça? Só você pode responder essa pergunta.
E seria muito bom se depois da mensagem você parasse diante do Senhor, deixe que ele visite o seu coração. Deixe que o Espírito Santo fale com você e responda essas perguntas para Deus e para você mesmo. E se a resposta for não, nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança. Sempre é tempo da gente se voltar para o Senhor, crescer, aprender dele. Mas tudo começa com a primeira bem-aventurança: ser pobre de espírito. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Deus